Irmãos, vamos continuar no capítulo 12. Esse capítulo é o último capítulo desse livro. O plano de Deus através dos tempos. Graças ao Senhor. O Senhor tem nos dado a graça para nós continuarmos aqui nessa leitura. Então vamos ver o que está falando no capítulo 12. O dispensar do Espírito. Vemos que Deus no seu dispensar, como já falamos, quando Deus criou, Ele o criou tudo sozinho. Então começamos a ver o interesse de Deus pela sua economia. Quando da criação do homem, como já também falamos, mas o que queremos meditar agora é da profundidade dessa gloriosa economia. Deus o Pai, a palavra, o Filho, o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre os homens. Esta economia não parou aí. Vemos em Isaías 53, 54 a 56, como ela se cumpriu em nós hoje. Vemos em Atos dos Apóstolos como o Senhor nos seus evangelhos havia dito, João 7, 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vivas. Versículo 39. Isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Podemos agora então falar de Atos dos Apóstolos, ou do Espírito como Atos 1 e 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Atos 2:4, todos foram cheios do Espírito Santo. Em 2:17, vemos o cumprir das profecias do Senhor. E o 2:33 confirma, até o 2:36, quando no 36 diz: portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora podemos perceber como Deus, na sua eterna economia, veio se dispensando até que em nós Ele mostrou toda a sua eterna vontade. No livro de Atos podemos ver todo esse dispensar de Deus para nós hoje. Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele, nos seus 33 anos e meio que viveu aqui nesta terra, dos quais 3 anos e meio ele se dedicou aos seus discípulos para ensiná-los. Isto foi uma escola para eles, mas mesmo assim, eles ainda precisaram participar de sua morte e ressurreição. Podemos ver o processo da economia de Deus, o seu dispensar, pois que, ao ver Jesus morrer, eles deram tudo por acabado, parecia não lembrar de nada que o Senhor lhes havia falado e ensinado. Em Atos 1 e 8, no 9, vemos ele sendo elevado às alturas, daí foi que começou a vontade eterna de Deus. Atos 1, 10 ao 14. Subiram ao cenáculo e ali perseveraram em oração. Foi assim que Deus pôde lhes mostrar sua eterna vontade. Graças a Deus, hoje nós vivemos neste dispensar do Espírito Santo dentro em nós. Também nós fomos alcançados por esta revelação da vontade eterna de Deus. Nós temos este grande privilégio, ter o Espírito Santo dentro de nós para cumprir esta vontade eterna de Deus. Este Deus, o Pai, a palavra, o Filho, e o Verbo que se tornou carne. E por fim, agora o Espírito, seu dispensar para dentro de nós.
dando a visão do Evangelho do Reino e a vontade eterna de Deus, o Pai, no Filho. Hoje somos revestidos desse Espírito 7 vezes intensificado. Essa vontade eterna de Deus começou em Atos dos Apóstolos, ou o Atos dos Espíritos, melhor dizendo, com todos aqueles acontecimentos em Jerusalém. Atos 2, o derramar do Espírito, as primeiras conversões. Atos 3 e 4, a cura do coxo, a pregação de Pedro, e no 5, o anjo que livra os apóstolos da prisão, a intervenção de Gamaliel, no 6, a instituição dos diáconos, no 7, o discurso de Estevão, e vemos assim como a economia de Deus e sua eterna vontade foi se cumprindo e expandindo como ele havia planejado. No 8, vemos o expandir, pois o evangelho chega a Samaria. Filipe e o eunuco, como podemos ver a vontade eterna de Deus prosseguindo. E o 9, neste capítulo, temos o alto nível da vontade eterna de Deus, quando da conversão de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se tornou Paulo. Uma vez salvo e batizado, estava qualificado para receber a visão de Deus que este tinha para ele. Gálatas 1:17. No Antigo Testamento, o povo de Israel não pôde levar a cabo esta visão. Por isso, Deus prosseguiu até o Novo Testamento e até Atos dos Apóstolos. Passou por Pedro e foi até Paulo. Em Paulo, ele achou o caminho para avançar e chegar a nós. Amém. Jesus é o Senhor.